Meus queridos e amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Gostaria de trazer-vos uma rápida meditação subordinado ao tema Amigos de Deus ou Aliados da Carne. Você escolhe. E para tanto, nós estaremos lendo um versículo que está na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 7, que diz: Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem Em em verdade, verdade o pode ser. porquanto a inclinação da carne É, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem nem em verdade o o pode ser. pode ser. Veja a recomendação que o apóstolo Paulo traz para aos romanos, trazendo esta admoestação, chamando a atenção do povo, para que eles não viessem ter comunhão com as coisas da carne ou com as obras da carne. A Bíblia diz, no texto que nós acabamos de ler, claramente que aquele que é amigo da carne, aqueles que fazem a vontade da carne, ele constitui-se inimigo de Deus. Veja o risco que o cidadão está correndo, você se tornar inimigo de Deus. E todas as vezes que nós nos tornamos amigos da carne, nós automaticamente somos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo também ele usa uma expressão no mesmo livro, na epístola que ele escreve em Romanos capítulo 1, versículo 28, 29 e 30. Leia, irmã Nice, por gentileza. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, E como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, para fazerem coisas que não convêm. estando cheios de toda iniquidade, Preste atenção. Estando cheios de toda iniquidade. Iniquidade é pecado. prostituição, Prostituição, malícia, malícia, avareza, avareza, maldade, maldade, cheios de inveja, cheios de inveja, homicídio, homicídios, contenda, contenda, engano, malignidade, malignidade, sendo murmuradores, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. aos que fazem. Veja bem, essa relação que nós acabamos de passar para os amados irmãos, daqueles que são, que têm concessão com o mundo. Aqueles que têm concessão com o mundo. Eles tornam-se participantes de uma inimizade com Deus. Pessoas que perdem o senso da vergonha. Na verdade, são pessoas que
precisam da graça e da misericórdia de Deus. Porém, o coração destas pessoas, elas tornam-se tão obscurecidos, elas tornam-se tão insensíveis, que, a bem da verdade, passam a blasfemar contra o Espírito Santo. São pessoas que são aborrecedores de Deus. Olha que palavra dura. Verdade, Tiago 4:4. Detratores, pessoas que são inventoras de males. A malignidade está continuamente no coração destas pessoas. Olha, a pessoa ter continuamente uma vida só de pensamento pervertido, pensamento imoral, pensamento de idolatria, pensamento pornográfico, dado à prática da imoralidade. Por quê? Porque são inimigas de Deus. Por que são inimigas de Deus? Porque aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. E o apóstolo Tiago, por exemplo, ele usa a seguinte palavra para fazer uma descrição daqueles que são inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Leia, por favor. Adúlteros. Olha, adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimigo contra Deus? Adúlteros, vocês porventura não estão cientes de que a amizade com o mundo é o quê? É inimizade contra Deus? É inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tá aí, tá explicado. Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Entendeu como é que é a situação? É muito delicada. Pessoas que, lamentavelmente, têm aderido às obras da carne. Pessoas que têm se tornado amigos do mundo. E é um fato muito interessante que devemos atentar. Que todos aqueles que são inimigos, amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. E também entra nessa relação de inimigos de Deus aqueles que passam a mão no pecado, aqueles que apoiam as obras da carne, aqueles que tornam-se participantes, coniventes com a prática do mal. Romanos capítulo 1 diz isso aí. Ele fala de uma relação que nós lemos no início desse vídeo, de pessoas que são amigas da carne, que andam nos deleites cotidianos, que fazem e que andam segundo a carne, que andam ao seu bel prazer, são inimigas de Deus. Né? Todo aquele que tem uma aliança com o mundo, automaticamente ele se afasta de Deus. Aí eu te digo o seguinte, o tema dessa mensagem é amigos de Deus ou aliados do mundo. Você decide. É uma questão de escolha. Você decide. Se você escolher, decidir ser amigo de Deus, Deus tem coisas grandes para revelar para o teu coração. Deus tem coisas extraordinárias para revelar para o teu coração. Porém, se tu quiseres ser inimigo de Deus, a carne tem uma vasta relação de coisas que você pode fazer, mas vai te afastar de Deus e vai te levar para a perdição eterna. Aí você escolhe. O apóstolo Paulo, ele escreve em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 4. Veja o que diz.
traidores, inconsequentes. Ó, quem é amigo da carne ou inimigo de Deus é o quê? Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus. Entendeu como é que é o negócio? É sério ou não é? Então, o indivíduo que tem inimizade com Deus, ele é traidor. Ele é traidor. Ele perdeu a sensibilidade, o senso. Ele anda continuamente de mãos dadas com a pornografia, com a anarquia, com a sensualidade inflamada, com tudo que não presta, querido. Não é? Eu também, há uma passagem bíblica que sempre falo, e é bom que eu repita, que é segurança para vocês, para mim, para todos nós, que está em Gálatas. Gálatas capítulo 5, o versículo 19 a seguir, o apóstolo Paulo falando ao povo da Galácia, ele fala de uma relação. Porque as obras da carne são manifestas. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, aqueles que são amigos da carne se expressam de forma clara. Diz aí. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, aqueles que querem ser amigos de Deus, vai praticar o fruto do Espírito. Mas os frutos do Espírito são caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E aí diz mais ainda. E os que são de Cristo crucificaram. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas se vivermos no Espírito. Se vivermos no Espírito. Então, quer dizer, você escolhe, querido. Você quer ser amigo de Deus ou inimigo de Deus? Você quer ser amigo de Deus ou aliado do mundo? Não tem meio termo. Não há meio termo. Eu não posso ser, jamais, amigo de Deus e amigo do mundo. Amigo dos deleites mundanos. Não posso. Eu não posso ser inimigos de Deus e ter inimizade com o mundo. Também não pode. Ou você faz uma coisa ou faz outra. Então, amigos de Deus ou aliados do mundo? A escolha é tua. Você tem que tomar uma posição. Você precisa tomar uma posição. Parar com tudo aquilo que te afasta de Deus. Permitir que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no teu ser, no mais profundo da tua alma, para que você possa ter uma vida de vitória. Tem pessoas que estão vivendo um arremedo de vida. Pessoas que estão no fracasso, pessoas que estão angustiadas, pessoas que não têm uma vida de vitória, nunca têm vitória para contar, estão vivendo uma lástima. Pessoas que precisam se arrepender. Então, este dia é chegado. Deus, Ele quer que você seja amigo dele. Ele quer que você seja participante
das revelações profundas que ele tem para enviar dos altos céus para o teu coração. A Bíblia diz que ele não chama o amigo dele de servo. Ele chama o discípulo, aquele que o serve, de amigo. Ele é promovido de servo para amigo, aquele que faz a vontade do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que toda sorte de bênçãos do Senhor, elas venham sobre ti e te alcancem. Que o Senhor te dê a paz e tenha misericórdia de ti. Seja fortalecido no Senhor e tome uma decisão. Seja amigo de Deus e se torne um inimigo do mundo, não um aliado. Forte abraço e a paz do Senhor Jesus.